Bom pessoal, dando sequência aqui, eu estou com o projeto Hello World que a gente criou no último vídeo, né? E eu estou com ele rodando aqui no simulador, tá? Então, inicialmente nesse vídeo aqui eu vou mostrar um pouco para vocês a estrutura básica de um projeto do React Native, que ela não difere muito dos projetos do React convencional. Então, quem já brincou, já viu essa tecnologia, vai ter bastante familiaridade com o projeto que a gente criou aqui, tá? De antemão eu vou explicar para vocês o que são superficialmente essas pastas e arquivos que ele gera, certo? E posteriormente a gente vai trabalhar numa estrutura que eu considero interessante para a gente seguir com os projetos da disciplina, porque elas ela organizam de uma forma um pouco mais interessante do que o que já vem por padrão no React, tá? Então, voltando aqui ao projeto, inicialmente a gente tem um projeto vazio, né, que foi criado com aquele template blank, certo? E ele já tem algumas coisas pré-configuradas. Então, por exemplo, ele tem uma pasta .expo, expo shared e mais algumas coisas aqui que ele gera. A princípio, essas pastas aqui, expo, expo shared, a gente não vai mexer, certo? A gente tem a pasta do Node Modules. Quem já viu projetos em Node sabe bem o que é isso, é onde ele armazena todos os módulos e dependências necessários do projeto. Então tudo aquilo que está configurado aqui no package.json, ele vai baixar e guardar aqui no Node Modules, certo? A princípio, nem a Node Modules e nem a package a gente precisa alterar manualmente. Então toda vez que você adiciona um arquivo ou um módulo lá pelo Yarn, então deixa eu abrir uma aba nova aqui, deixa eu voltar. Então, por exemplo, toda vez que a gente adicionar um novo módulo aqui, Yarn add alguma coisa, ele automaticamente vai atualizar o package.json e vai baixar esse módulo aqui. Então ele já vai ficar pronto para ser importado no nosso projeto. Então a princípio a gente não precisa mexer em nenhum e nem outro. O yarn.lock, mesma coisa. Ele só guarda que versão e as hashes de cada biblioteca que a gente está utilizando, certo? Babel também a gente não precisa mexer. E aí na sequência a gente tem algumas pastas que eu marquei no material de vocês ali em azul, que é onde a gente pode fazer alterações. Claro, nada impede futuramente, em algum uso mais avançado, da gente alterar as pastas iniciais, certo? Mas então vamos fazer o seguinte, vamos dar uma comparada, o que eu tenho aqui como sugestão, tá? Fique bem claro. Tanto no React quanto no React Native não tem um padrão universal. Inclusive, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar muitas formas de organizar o projeto. Aí vai de cada um. Eu só sugiro que todo mundo siga o mesmo padrão durante a disciplina, para a gente não ter problema de ficar procurando o arquivo, onde será que eu defini minhas rotas, onde que está cada coisa, né? Então, para todo mundo seguir um padrão aqui. Depois, quando vocês forem criar os projetos próprios, aí vocês veem o que melhor se adapta, certo? Então, voltando ao projeto inicial, vocês vão ver aqui que nós temos uma pasta Assets, que a princípio tem duas coisas. Tem uma imagem aqui, que seria o ícone da nossa aplicação, depois que você gerar um executável para ela, e a splash screen, né, que é aquela tela de carregando, loading que tem antes da aplicação. Isso aqui, se você quiser, você pode mudar, tá? A princípio a gente não vai mexer nisso, mas dentro dessa pasta assets que seriam guardadas imagens, fontes e tudo mais. Então, diferentemente do que está o projeto base, se vocês observarem aqui, eu sugiro criar subníveis ainda. Então, por exemplo, separar as imagens na pasta images, fontes na pasta fontes. A gente não vai mexer com fontes por enquanto, né? Mas a questão das imagens já fica interessante, né? Então, você vem aqui e cria novas subpastas. E também lembrando, pessoal, sempre programação em inglês, né? Tanto nomes de pasta, variáveis, tudo, né? Então, imagens e fontes. Deixa eu jogar isso aqui para dentro. Beleza, agora nós temos uma subpasta ali. Voltando aqui no nosso projeto, é muito provável que ele tenha dado problema se a gente tentar recarregar, porque ele não vai encontrar mais
essas imagens aqui, né? Unable to Resolve Assets. Então isso, depois a gente mexe em todas as correções necessárias aqui. A princípio eu vou mostrar para vocês todas as mudanças na estruturação que a gente precisa fazer, certo? Não serão muitas. Então, retornando aqui, eu já havia comentado da pasta Node Modules, certo? E uma coisa que é interessante é a gente criar uma pasta source para armazenar todos os códigos fonte, né? Porque a princípio eles estão tudo na raiz do nosso projeto. Só que se a gente começar a criar muitas páginas, muitos componentes ali, vai acabar virando uma bagunça, né? Então o que é interessante a gente fazer? Aqui na raiz do projeto eu vou criar uma pasta source, src, certo? Então a ideia é que todas as coisas novas a gente armazene ali dentro, certo? Dentro desta pasta sources, eu costumo colocar componentes. A gente vai ter uma aula específica para isso mais para frente, que são os componentes criados por nós, né? Então existem os componentes prontos do React lá, os textos, imagens e tudo mais, e a gente pode criar novos componentes. Então os nossos serão criados dentro dessa pasta components. Pages, como o próprio nome já diz, armazenará as nossas páginas, né? Então a aplicação ela vai ser construída como se fosse uma página web mesmo. Então a gente vai ter páginas, né? Página do login, página de o feed, enfim, né? E também é interessante criar uma pasta de serviços para armazenar coisas como API, enfim, coisas que não são relacionadas a páginas em si, mas são serviços utilizados, né? Helpers, enfim. Então isso dá para a gente organizar dessa forma. Então eu vou criar essas três pastas ali, Components, Pages e Services, dentro da Source. Joia. Por enquanto essas pastas elas vão ficar vazias, a gente vai preenchendo essa estrutura aí ao longo da disciplina conforme for apresentando os recursos para vocês, certo? Outro arquivo que é interessante a gente criar, que futuramente a gente vai ver a parte de navegação, né? Então eu acredito que são 2 aulas para frente aí, então eu já vou deixar criado esse arquivo de rotas, né? Que é onde a gente vai especificar tudo isso. Isso também deixo dentro da pasta source, então routes.js. Certo. Aí o restante das coisas, aqui para quem já trabalhou com Git, lembra do Git Ignore, né? São os arquivos que você não quer que vão para o repositório. Então, posteriormente, a gente vai trabalhar assim com Git. Então, quando vocês forem criar projeto ali, a intenção é que armazene tudo isso no Git para ficar versionado, né? A app.js é a nosso arquivo principal, né? Então, é por ali que o React começa a carregar as coisas, né? Então, a princípio, não se preocupem muito, eu vou explicar isso mais na sequência, certo? E os outros são basicamente arquivos de configuração, né? Eu já mencionei alguns deles no início do vídeo ali. A princípio, a gente não vai precisar mexer. Mas a ideia inicial é isso, é criar essa microestrutura, porque ele não é um framework pronto, que já vem com toda a estrutura de pastas pronta, enfim. Então a gente tem uma certa liberdade de criar como a gente bem entende. O que é interessante é só manter um padrão de organização, para que o projeto fique organizado, né? Para não começar a colocar arquivos de configuração em lugar errado e assim por diante, né? Senão depois fica difícil de você localizar as coisas no próprio projeto, beleza? Retornando aqui ao nosso projeto, então essa alteração que eu fiz ali, ela teve um problema, né? Porque ele não encontrou mais a imagem do ícone, né? Então, app.xp.json, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Voltando aqui na nossa aplicação, eu só vou alterar aqui a parte do ícone, né? Ele está dentro do images agora. E o splash também está dentro do images. Então, a princípio, os impactos que a gente tinha na aplicação eram esses. Deixa eu só dar um reload aqui. Então, para quem tiver no Mac é Command R. Para quem tiver no próprio celular, você chacoalha o celular, ele aparece um menu. E no Linux é Ctrl R, se eu não me engano. Ou F5. Tá? Então, ele já deu a build aqui, já está tudo ok.